Aloha! Hoje eu vim dividir com vocês uma história que mostra claramente a diferença daquele que ama e busca a sabedoria e aquele que já encontrou essa sabedoria. Para complementar aquele vídeo de ontem sobre as virtudes. Conta-se que havia um mestre, um filósofo, que tinha 2 discípulos e que eles eram tão bons, que um dia o mestre virou para eles e disse: olha, se vocês continuarem se aplicando dessa maneira que vocês estão fazendo, eu vou subir essa montanha com vocês e eu vou levá-los para conhecer não um mestre como eu, mas um sábio completo, um homem que já detém toda a sabedoria que alguém possa ter. E os jovens ficaram bastante motivados, e começaram a se aplicar cada vez mais na prática dos ensinamentos que eles estavam recebendo. E um dia, finalmente, o mestre virou para eles e falou assim: olha, parabéns, vocês merecem conhecer o mais sábio dos homens. Amanhã de manhã vamos nos encontrar ali, marcou um ponto de encontro, cheguem cedo, porque nós vamos ter uma longa caminhada, porque a montanha é muito grande. E naquela noite, lógico que nenhum dos dois nem dormiu, Eles estavam completamente ansiosos e eufóricos com a possibilidade de conhecer o mestre dos mestres. Quando amanheceu no outro dia, os dois pegaram a estrada e foram caminhando em direção ao tal local marcado. Aquela era uma região rural, perto dali tinha uma aldeia que várias pessoas caminhavam na direção daquela aldeia para uma feira que acontecia lá todos os dias. E aquela feira matinal reunia várias pessoas, vários pastores carregando seus rebanhos naquela direção. E naquela andança, naquela caminhada próximo deles, andando também, tinha um jovenzinho levando vários animais, levando seu rebanho e vários animais. Dentre eles tinha um porco. E esse porco tinha uma ferida, e o porco andava lento e atrasava o rebanho, e o pastorzinho ficava impaciente porque ele tinha hora para chegar naquela feira e o porco estava atrasando ele. Então ele com uma vara ela batia no porco e o porco sofria, aí andava mais devagar ainda porque tinha levado uma saravada lá do pastorzinho. E era uma situação desagradável, Ali de manhã eles vivenciando aquilo. E dentro ali aquela andança, aquele grupo, tinha um ancião bastante idoso, com a cabeça toda branquinha, mas com uma postura digna lá inteirinho. E aí ele virou para o menino, esse ancião, para o pastorzinho, e perguntou se ele poderia carregar o porco. O menino fica assim: o senhor quer carregar esse porco pesado? Quer carregar, pode carregar. E aí aquele ancião abaixa, pega aquele porco com dificuldade, coloca nas costas e vai caminhando com dificuldade, vai. E os 2 discípulos, olhando aquela situação toda, olham para o pastorzinho, dando risada daquela situação, debochando do senhor com a dificuldade, carregando. Olham para o porco realmente ele estava aliviado da dor, porque não estava mais andando, mas ele não tem nenhum sinal de gratidão, porque porco não tem gratidão. Ou seja, nem o jovem estava grato, nem o porco estava grato, e eles começaram, os 2, pensar e conversar: por que ele fez aquilo? Porque se não foi pelo porco que ficou grato, se não foi pelo menino, por que ele fez isso? E aí encontraram lá o seu mestre no local marcado e contaram para ele aquela história e perguntaram: por que o senhor acha que aquele ancião fez aquilo? Foi pelo porco? Foi pelo pastor? E aí o mestre olha para eles, analisa aquela situação, fica pensativo um pouco e diz assim: não foi por nenhum dos 2 que ele fez isso. Ele carregou aquele porco, ele fez aquilo por ele mesmo. Porque pela sua consciência indicava que ele tinha que fazer isso, que isso era o justo. Se ele não fizesse isso, ele ia passar todos os dias da sua vida lembrando do fato que ele podia ter ajudado o porco e aquilo ia doer o seu coração. Então isso fez com que ele tivesse esse ato. Foi pela paz da sua própria consciência, foi por si próprio. E aí os jovens discípulos gostaram da resposta, acharam plausível e estavam seguindo lá no caminho da montanha para encontrar o mestre dos mestres. E foram lá, umas 2, 3 horas de caminhada.
E depois de muito tempo eles chegaram ao topo da montanha, avistaram uma cabana e quando a porta se abre, quem é que está lá? Lógico, né? Aquele ancião que carregou o porco, né? Para surpresa deles. E aí eles ficaram, né? Ah, olha ele, né? E aí, mas não falaram nada, não tocaram no assunto. Passaram assim um dia maravilhoso, aprenderam coisas assim impressionantes que jamais pudessem pensar que pudesse existir. E aí começa a cair a tarde, o mestre deles vira assim, ó, é o momento da gente descer, porque daqui a pouco pode escurecer, a gente tem que ir. E quando eles vão se despedir do mestre dos mestres, eles ficam curiosos por tocar no assunto, pergunta, não pergunta, fica aquela situação, aquela saia justa, até que o sábio fala assim, tem mais alguma coisa que eu possa fazer por vocês? E aí um deles não aguenta, vira para o ancião e fala, olha, na verdade tem uma pergunta que a gente quer fazer. Hoje de manhã, caminhando em direção para a aldeia, vinha um rebanho com um jovenzinho que trazia um porco machucado e o senhor pegou aquele porco com dificuldade, botou nas costas, carregou. A gente até perguntou aqui para o nosso mestre por que o senhor fez aquilo, ele já explicou o motivo por que o senhor fez aquilo, mas a gente queria ouvir do senhor. Por que afinal de contas o senhor pegou aquele porco e carregou? Foi pelo porco, foi pelo pastor, foi pela sua consciência, por que você fez aquilo? E aí o sábio, hoje de manhã, rebanho, porco, um porco grande, gordo, machucado. E ele fica pensativo, fica. Olha, vocês me desculpem, mas eu acho que deve ser a idade, porque eu não lembro disso. Eu realmente gostaria de dar uma explicação, mas eu não estou lembrando. Me desculpe, eu vou ficar devendo essa. E aí os jovens falam, tá certo. E aí eles vão embora, né? Ficam entristecidos, perplexos, mas, gente, como é que alguém esquece que carregou aquele porco? Eles descem aquela montanha num silêncio, até que o mestre deles, que desceu numa postura assim de reflexão, de meditação, no meio da descida solta uma gargalhada. Aí eles olham para o mestre, o que aconteceu? O que houve? Aí ele assim, eu tô rindo de mim, porque eu respondi, por que eu carregaria o porco? Porque a minha consciência me obriga a fazer o que eu entendo como sendo justo. Ela me empurra a fazer o que seria o justo. Agora ele não, ele é um sábio. Ele não se obriga a fazer aquilo que é justo. Ele faz com tanta naturalidade que a memória dele nem registra. É como se você perguntasse a alguém, quantas vezes você respirou hoje? É uma coisa tão natural que você nem registra, como sendo um fato digno a ser guardado. Quem olha de fora não sabe dizer se ele está carregando o porco agora, pela consciência, porque acha justo, porque ele é assim. A diferença está dentro. O mestre deles carrega o porco assim, ó, enquanto, não acredito. Eu não acredito que eu estou vendo essa situação. Por que hoje eu tive que vir por esse caminho? Por que eu fui encontrar esse porco? Mas deixa eu segurar aqui esse porco. Nossa, como pesa. Deixa eu carregar, deixa eu botar ele aqui. Dentro dele, nessa situação, há uma guerra, uma luta interna, né? Mas por disciplina, por consciência, ele se impõe a ter aquela conduta. E o sábio, o mestre dos mestres, ele faz aquilo com tanta naturalidade que para ele não existe outra possibilidade senão pegar aquele porco e carregar. Isso está totalmente pacificado dentro dele. É tão natural que a memória dele sequer registra. Agora, como é que a gente faz para passar de uma condição de mestre para sábio? Carregando 1000 vezes o porco por disciplina. Um dia você vai fazer isso de forma natural, de tanto que você fez. É por isso a importância da gente montar o nosso manual de virtudes. É por isso a importância de praticar por disciplina essas virtudes, que um dia elas vão fazer parte do nosso ser.
e passarão a ser atributo do nosso próprio ser. Primeiro você começa a fazer isso por disciplina, é uma transformação que você está. Depois você começa a agir tão naturalmente que já é a transmutação, a mudança total da natureza do ser, que torna ele próprio a virtude. Um grande beijo.